Queridos irmãos, nós ouvimos que no Evangelho, trecho do Evangelho de Marcos, a narrativa da morte, do martírio de João Batista. Uma narrativa que nós conhecemos, todos nós sabemos como é que João Batista foi morto, em qual circunstância. Mas eu gostaria de salientar aqui, ressaltar um ponto que às vezes nós não percebemos desta narrativa da morte de João. Herodes gostava de ouvir João falar, João pregar. Gostava de ouvir, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Então Herodes gostava de ouvir a pregação de João. E, no entanto, o resultado de toda essa trama aqui foi a morte de João. Foi a cabeça dele num prato. Só gostar de ouvir falar de Jesus, só gostar do que Jesus falou, sobretudo quando o que ele falou amacia, afaga o meu ego, o meu amor próprio. Muitas pessoas adoram escutar o Evangelho, quando o Evangelho, sobretudo, empodera a pessoa, quando o Evangelho, sobretudo, dá, de certo modo, uma blindagem contra o mal, contra os olhos gordos, o mal olhado, as perseguições. Muitas pessoas gostam do Evangelho naquilo que convém, para proteger a mim, aos meus bens materiais ou às pessoas que eu gosto. Eu gosto de Jesus quando ele acalma a tempestade. Eu gosto de Jesus quando ele cura o leproso, quando ele cura a mulher que tinha uma hemorragia há muitos anos, quando ele ressuscita mortos. Mas eu não gosto de Jesus quando ele exige de mim conversão, quando ele diz o tempo é breve e nós precisamos converter logo e crer no Evangelho. Eu não gosto de Jesus quando ele fala do casamento. O que Deus uniu, o homem não separe. Não gosto de Jesus quando ele fala da Eucaristia, quando ele diz que o seu corpo é comida, sua carne é comida, o seu sangue é bebida. E ainda finaliza dizendo aos discípulos: vocês também não vão embora, os apóstolos? Podem ir embora, eu não vou voltar atrás nesta verdade. Eu gosto de Jesus quando o que ele fala me agrada, mas desgosto quando o que ele fala exige de mim uma mudança radical de vida. Nós sabemos que Jesus, ele não exige uma mudança qualquer, uma mudança superficial. A mudança é radical. É preciso perdoar 70 vezes 7. Preciso perdoar 70 vezes 7. É preciso guardar os olhos e não cobiçar as coisas alheias, a mulher do próximo, porque o adultério começa no olhar. Por isso, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Então, eu não gosto de Jesus quando ele exige que nem olhar eu posso. Quando ele exige de mim que guarde o olhar, que guarde a língua, que guarde a minha curiosidade da vida dos outros, eu não gosto. Então Herodes era mais ou menos assim, como alguns cristãos de hoje, ou como cada um de nós em muitas circunstâncias em nossa vida, que nos agradamos da pregação da verdade, da pregação do Evangelho,
em partes, mas não na pregação total. E o resultado é sempre o mesmo, é mandar cortar a cabeça, arrancar a cabeça do pregador, né? João Batista perdeu a cabeça, Jesus morreu na cruz, né? Os profetas foram mortos, apedrejados, foram expulsos, os santos foram martirizados, os cristãos foram martirizados, e até mesmo os santos contemporâneos, né? Como sofrem ou como sofreram por causa da pregação da verdade. Padre Pio, por exemplo, quantos sofrimentos, quantas perseguições. Então, só admirar Jesus, só gostar, só se sentir bem quando escuta uma palavra ou outra, não é sinal de conversão. E esta é a mensagem que eu gostaria de deixar para nós aqui. Se você gosta de ouvir falar do Evangelho, se você gosta de algumas músicas católicas que você escuta, se você gosta de alguns pregadores, isto não é sinal de que você está convertido ainda, ou necessariamente convertido. A conversão, ela vai se provar de verdade quando nos for exigido dar a vida, quando nos for exigido fazer uma grande renúncia e nós finalmente dermos conta de fazer esta renúncia, esse sacrifício, passar pela cruz. Herodes gostava de ouvir João Batista, mas depois mandou cortar a sua cabeça, né? Degolar João Batista na prisão por causa de uma futilidade, porque a mulher, né, a filha, aliás, da sua amante, pediu a cabeça e ele fez, porque ficou com vergonha diante dos convidados. Foi covarde, por causa da sua covardia. Por causa da ambição, né, da mulher, do seu irmão, e por causa da sua covardia, João foi morto, injustamente. Então nós podemos ainda cometer injustiças contra Deus e contra os enviados de Deus, se não nos convertermos verdadeiramente. E a conversão, e aqui eu termino, significa aderir de modo integral ao Evangelho. Não só naquilo que me agrada, mas também naquilo que me desagrada, naquilo que me é exigente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó tu que estás em tua casa,